Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere os números obtidos do número 12.345, efetuando-se todas as permutações de seus algarismos. Colocando esses números em ordem crescente, qual o lugar ocupado pelo número 43.521? Bom, primeiro vamos entender aí o que eu tenho no exercício. Eu devo considerar primeiro o número 12.345, que na realidade é 1, 2, 3, 4, 5, né? 12.345. E aí eu vou permutar, eu vou formar novos números permutando esses números entre si. Por exemplo, troco eles de lugar, forma aí 31.524. É uma possibilidade, permutando os números daqui. Por exemplo, outro, 24.153. Nota que eu tenho aí um outro número também que decorre da permutação desses 5 algarismos. Então, o que ele está sugerindo é isso, que eu permute esses 5 algarismos formando novos milhares, ou novas dezenas de milhares. E a pergunta é, depois que eu consigo formar todos eles, qual seria a ordem do número 43.521? Então, esse número 43.521, ele é importante para mim, né? Deixa eu trocar aqui. 43.521, por quê? Porque eu quero calcular a posição dele. Vou pensar assim, fazer uma situação bem didática para tu entender. O número mais baixo que eu tenho, utilizando esses algarismos, justamente já é esse primeiro aqui, 1235. Então, vou pensar assim, o primeiro é 1235, 12.345, né? Eu li errado. 12.345 é o mais baixo. Depois seria 12.354, seria o próximo, o segundo. Depois seria 12.435. Depois seria 12.453. E assim, eu vou escrevendo em ordem crescente todas as possibilidades. A pergunta é, quando eu chegar e escrever esse número, qual a posição que ele vai ocupar? Então é mais ou menos isso que eu estou querendo no exercício, ok? Então vou pensar assim, se eu quero descobrir a posição desse número dentro de uma ordem crescente, eu vou pensar que se eu inicio uma dezena de milhar por 1, olha só, se eu iniciar por 1, não importa o que vem depois aqui, os outros 4, todos eles serão menores que 43.521, porque começa com 1. Então, eu embaralho esses 4 números aqui, e o embaralhamento deles é um embaralhamento de 4 números, P de 4, que são as permutações de 4 elementos. Isso resulta 4 fatorial, e o 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Ou seja, eu tenho 24 números que começam por 1. E todos eles são menores que 43.521. E se eu começar por 2? Bom, da mesma forma, se eu começo por 2, todos os que começam por 2 também são menores que 43.521, já que aqui inicia por 4. Então aqui eu tenho novamente um P de 4, isso também é 4 fatorial, e aí vai resultar 24 mais uma vez. Quando eu iniciar um número por 3, vai se dar o mesmo fato. Não importa o que vem depois aqui, sempre os que iniciam por 3 são menores que os que iniciam por 4. Portanto, aqui eu tenho embaralhamento de 4 números ou 4 algarismos mais uma vez, P de 4, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta novamente 24. E se o número começar por 4, já comecei por 1, por 2, por 3, e se começar por 4? Sempre que começa por 4 é maior? Não, né? Se começar por 4, eu corro o risco de colocar um número maior do que 43.000. Se eu coloco 45.000, por exemplo, já fica maior. Então, para não correr o risco, eu vou garantir aqui 4 e vou colocar o 1. Porque eu sei que se eu colocar o 4 e o 1, não importa o que vem depois aqui, esses números estão sempre menores do que 43.521, já que aqui começa com 41.000. Então me sobram aqui, para permutação, 3
algarismos somente, 3 elementos. Então eu faço um P de 3, que é 3 fatorial. E aí 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e isso dá 6. Então aqui eu tenho mais 6 possibilidades. Ou seja, eu consigo escrever 6 números que começam com 41. E se em vez de 41 eu fizer 42? Bom, se eu começar com 42, da mesma forma, né? Todos que começam com 42 são menores do que 43. Então aqui eu tenho novamente um embaralhamento de 3 letras. Isso significa permutar 3 letras, aliás, 3 algarismos, 3 elementos. Isso é o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai, mais uma vez, aqui resultar 6. E se eu começar por, já fiz 41, 42, e se eu fizer 43? Bom, 43 é o que eu tenho aqui. Então, se eu começar por 43, olha só, está chegando perto do número. Se eu começar com 43, para que eu tenha antecessores ao 43.521, ou seja, para que eu tenha valores menores, eu vou garantir isso colocando 1 aqui. Porque se o número começa com 431, eu sei que ele é menor que 435. Então, aqui me sobram 2 casas para eu preencher com aquilo que eu desejar, já que sempre fica menor que 43.521. Então aqui eu posso permutar esses 2 elementos, logicamente, né? P de 2, isso é igual a 2 fatorial, fatorial de 2 é 2 vezes 1, isso é igual a 2, eu tenho 2 números, que justamente quais são eles? 4, 3, 1, 2 e 5, e 4, 3, 1, 5, 2. Nota que ambos são menores que 43.500 e alguma coisa. Ok. Agora se eu tenho 4, 3, em vez de colocar 1, eu coloco 2 aqui. Bom, se eu coloco 2 aqui, eu continuo com a mesma situação, de ser menor que 43.521, já que 432 é menor que 435. Então aqui, novamente, eu posso permutar esses 2 elementos quaisquer, esses 2 algarismos. Então é P de 2, que é igual a 2 fatorial 2 vezes 1, que dá 2. Então eu já tenho 24, 24, 24, 6, 6, 2 possibilidades. Então tenho aí o somatório dessas possibilidades todas aí. E agora eu vou para uma outra situação. Já fiz 4, 2, fiz 4, 3, 1, 4, 3, 2. O próximo é 4, 3, 5. Se eu escrevo aqui 4, 3, 5, para que fique menor que esse valor aqui, 4, 3, 5, 2, 1, eu tenho que colocar o 1 aqui. E automaticamente, se eu coloco 1 aqui, tem que ser o 2 aqui. Ó. Então esse 2 ele é fixo. Eu só tenho essa possibilidade. Então tudo isso aqui, na realidade, ó, representa uma única possibilidade, que é o próprio número 43.512, que é menor que 43.521. Mas depois do 43.512, quem vem? Bom, obrigatoriamente eu vou escrever o 43.521. Então aí é o próximo. Então, anteriormente a esse, eu tenho quem? Aqueles que foram determinados antecipadamente. E aí eu vou somar isso. 24 mais 24 mais 24 eu tenho 72. Aqui 6, 6 eu tenho 12. Aqui eu tenho mais 4, 5. Mais 5. Isso está me dando 4, 9, 89. Então isso aqui ó, significa que eu tenho 89 possibilidades, ou seja, números anteriores. Então, qual é a posição desse cara? Bom, é a próxima. Qual é a próxima posição depois de 89? É a posição 90, ou seja, esse número ocupa a 90ª posição dentro aí dessa escrita das permutações em ordem crescente. Ok? Então ficamos aí com 90 ou 90ª posição. Espero que o vídeo tenha contribuído com os teus estudos. Te desejo aí um forte abraço e até a próxima.